Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, que alegria estarmos juntos. E nesse Luz da Fé, eu já quero começar indicando para você, olha que camiseta belíssima. A sua família é projeto de Deus? A minha é projeto de Deus. A sua com certeza também é. Nossa família é projeto de Deus. Olha aqui essa camisa. Minha família é projeto de Deus. Isso é verdade, é a pura realidade. Deus ama a nossa família, Ele tem um projeto de santidade, felicidade para a nossa família. Então essa camiseta belíssima aqui, né? Olha as cores dela. Você pode adquirir, está aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Entra lá e você adquire, e assim você vai estar ajudando a Canção Nova, o projeto da M Almas. Adquirindo os nossos produtos de evangelização, você ajuda na campanha desse mês a chegarmos aos 100% na evangelização. Tá bom? Desde já, muito obrigado. Deus lhe pague. Bom, estamos agora virando uma página e entrando numa nova fase agora do nosso Catecismo da Igreja Católica, num novo assunto, podemos dizer assim. Ainda estamos falando da Igreja, mas agora aqueles 4 atributos, a Igreja que é una, santa, católica e apostólica, já ficaram para trás, nos programas anteriores. Se você não assistiu, assista os programas anteriores, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os fiéis. Sim, nós, os fiéis de Cristo. Nós vamos falar a respeito dessa composição da igreja, do povo de Deus, os fiéis de Cristo. E nós vamos falar exatamente dessa composição que vai se dividir nos próximos programas. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Ela vai se dividir entre a constituição hierárquica da igreja, que é formada pelos nossos bispos, pelos nossos presbíteros, sacerdotes, pelos diáconos, a parte hierárquica da igreja. Depois vai falar sobre os fiéis leigos e por fim vai falar sobre aqueles que vivem a chamada vida consagrada, né? E nós vamos então nos próximos programas ver a respeito disso, tanto da constituição hierárquica da igreja, como também dos fiéis leigos, como também da vida consagrada. Combinado? Mas esses primeiros números, do 871 até o 873, eles têm esse contexto de introdução. São parágrafos mais introdutórios desse assunto que nós vamos agora refletir um pouco. E logo o Catecismo no número 871 vai dizer que os fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus. E assim, feitos participantes a seu modo do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, são chamados a exercer, seguindo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a igreja cumprir no mundo. Então cada um, dentro desse povo de Deus, tem a sua condição própria, né? Eu não tenho a condição de um bispo. Não, o bispo é o bispo. Eu sou leigo. Eu não sou padre, eu sou leigo. Então veja, como fiel leigo eu tenho uma condição, diferente da condição do sacerdote, diferente da condição da freira, daquela religiosa que vive num convento. Então, na sua condição própria, nós vivemos essa realidade da missão que Deus confiou para a igreja cumprir no mundo. E aí vai dizer que, entre todos os fiéis de Cristo, por sua regeneração em Cristo, vigora, no que se refere à dignidade e à atividade, uma verdadeira igualdade, pela qual todos, segundo a condição e os mundos próprios de cada um, cooperam na construção do corpo de Cristo. Então veja, apesar de sermos diferentes, né, existe a constituição hierárquica da igreja, existem os fiéis leigos, existem aqueles que vivem a vida consagrada. Apesar dessa diferença, todos têm uma igual dignidade. A esse respeito, o próprio Catecismo, um pouco mais lá para frente, no número 1691, vai citar um ensinamento de São Leão Magno, em que ele diz o seguinte, presta atenção nessas palavras de São Leão Magno. Ele diz: cristão, reconhece a tua dignidade. Por participares agora da natureza divina, não te degeneres, retornando à decadência de tua vida passada. Lembra-te da cabeça que pertences e do corpo de que és membro. Lembra-te de que foste arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e o reino de Deus. Então veja, a esse respeito, São Leão Magno vem corroborar que nós temos dignidade como cristão. Lógico, no específico de cada um, mas nós temos essa dignidade como fiéis de Cristo que somos, temos essa dignidade. É exatamente isso que o Catecismo está falando, que no que se refere à dignidade e atividade, uma verdadeira igualdade. Temos uma verdadeira igualdade. Todos somos dignos.
como fiéis de Cristo, como povo de Deus, trazemos em nós essa dignidade. E aí, cada um coopera na construção do corpo de Cristo, vai falar o catecismo. A esse respeito, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 11, ele vai falar a respeito da construção. Essa construção do corpo de Cristo, ele vai dizer: de fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. E no versículo 12 vai dizer, 1 Coríntios 3,12: se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. Então veja, nós contribuímos, cooperamos na construção do corpo de Cristo. O alicerce é o próprio Cristo. Agora, como cada um vai construir, se é com ouro, com prata, com feno, com o que quer que seja, tempo, a obra de cada um, isso vai mostrar. Ele fala, Paulo vai dizer que a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia, esse é o dia do juízo a manifestará. Então veja, como que nós temos construído o corpo de Cristo? Nós somos igreja. Nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, aqui nos nossos documentos, logo no nosso Estatuto Semente, no número 31, ele vai falar aqui, falando sobre nós, a Canção Nova, o nosso lugar na igreja, ele vai dizer: a vocação e a missão que recebemos de Deus nos situa no coração da igreja e nos põe inteiramente a seu serviço. Nós somos igreja. Então a Canção Nova, ela traz essa realidade, ela se coloca inteiramente a serviço de Jesus por meio da igreja. Nós estamos a serviço da igreja. A Canção Nova está a serviço da igreja. Eu e você temos nos colocado a serviço de Deus por meio da igreja, temos nos colocado como cooperadores na construção, cooperamos na construção do corpo de Cristo, do reino de Cristo, como nos ensina aqui o Catecismo da Igreja Católica. Temos feito isso, temos colaborado nessa construção. E se temos colaborado, como que temos colaborado? Qual é o material que temos colocado? Temos colocado amor, colocado vida, sangue, suor, lágrimas? Ou preguiça, comodismo? Como que nós temos contribuído nessa construção? Reflita sobre isso ao longo dessa semana. Para terminar esse Luz da Fé, eu quero contar para você uma historinha que eu já contei em outros momentos, mas ela cabe bem nesse contexto dessa reflexão. Havia um homem muito rico, e ele era um homem que tinha muitas posses, morava na casa mais luxuosa do seu país. Esse homem não era um homem ruim, não era um homem mau, mas ele era um homem que só tinha os olhos voltados para si. Ele tinha muitos funcionários que trabalhavam para ele. Dentre esses funcionários, o que ele mais gostava era do chofer e da sua empregada doméstica. E ele gostava dos dois, do chofer e da empregada doméstica, só que ele nunca deu um centavo para ajudar o seu chofer e a sua empregada doméstica que passavam por necessidades, que tinham dificuldades. E ele nunca pensou em ajudá-los. Acontece que passaram-se os anos e aquele chofer veio a falecer. Também a empregada doméstica veio a falecer. E por fim, aquele homem muito rico também veio a falecer. Chegando no céu, aquele homem muito rico se encontrou com São Pedro. E São Pedro falou para ele: olha, que bom que você está aqui, venha conhecer aqui um pouco mais do céu. E foi mostrando para ele, andando ali pelas ruas do céu, foi mostrando para ele as casas. E aí, aquele homem muito rico foi vendo casas muito maiores, muito mais luxuosas do que a casa que ele tinha construído na terra, que era a casa mais luxuosa do seu país. E ele chegou, ele viu uma casa no alto de uma montanha, uma casa maravilhosa, como um verdadeiro castelo. Ele disse: de quem é aquela casa? Perguntou para São Pedro. São Pedro disse: nossa, veja que coincidência, aquela casa é justamente do seu chofer, que pouco foi ajudado na terra, mas aqui no céu ele recebeu essa casa maravilhosa. E aí aquele homem rico ficou envergonhado, porque ele nunca ajudou o seu chofer. Continuaram seguindo diante, viram um jardim, uma casa toda rosada, bonita, com um jardim maravilhoso. E perguntou: de quem que é essa casa tão bonita? E São Pedro disse: nossa, veja que coincidência novamente, é a casa da sua empregada. E aí novamente aquele homem rico ficou envergonhado, porque ele nunca tinha ajudado sua empregada. Ele sabia que ela passava por dificuldades, mas nunca se dispôs a ajudá-la. Mas ficou feliz por ela ter uma casa tão bonita no céu. Ele imaginou: bom, se meu chofer e minha empregada teve uma casa tão bonita, a minha deve ser maravilhosa. E ele: quero conhecer minha casa, São Pedro. São Pedro falou: vamos, aqui virando a esquina, dobrando a esquina, já vai ter a sua casa. Quando eles dobraram a esquina, para a surpresa daquele homem, tinha um barraquinho, poucas madeirinhas ali, caindo aos pedaços. Ele falou: olha aqui a tua casa. E aquele homem rico falou: como minha casa é assim? E Pedro disse: é a sua casa, na qual você vai viver por toda a eternidade.
Ele diz, como? Na terra eu tinha a casa mais luxuosa do meu país e aqui eu tenho uma casa desse jeito, caindo aos pedaços. E São Pedro disse, a culpa não é nossa, meu amigo. A gente constrói a casa aqui com o material que a gente recebe na terra. A caridade que você pratica na terra, com a caridade que você pratica na terra, você manda material para nós. Nós podemos construir uma casa grande e uma casa muito bonita. Mas como você não praticou a caridade, você só mandou isso para nós. Foi o que deu para fazer. Foi o que deu para fazer. Que possamos então viver como verdadeiros cooperadores na construção do reino de Cristo, do corpo de Cristo, dando o melhor que nós temos. Pensa nisso ao longo dessa semana. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço.